Acho que o grande mérito do Bustos nesse momento é ter achado a posição para o Batistão. Porque eu lembro que eu sempre bato na tecla da live que a gente fez com o Batistão. O Batistão, quando chegou, o Fernando Diniz colocou ele de centroavante, o Carille colocou ele de falso 9, e aí a gente discutia, não, ainda mais baseado no que o Batistão demonstrou na Europa, o Batistão é um homem de beirada, ele não é centroavante. Aí foram perguntar pro Batistão, inclusive foi a gente que perguntou na live, Batistão, qual é a sua posição? Não, minha posição é essa mesmo, que o professor Carille está colocando aí de falso 9 e tal. Então, ele assumiu uma posição que não é dele. E agora ele está jogando como meia. E é o melhor momento dele no Santos. Nem pela ponta e nem como centroavante. Então, assim, eu acho que não sei de onde que o Bustos tirou, se conversou com o jogador, mas ele achou a melhor posição para o Léo Batistão. E agora, eu acho que falta também, né, se houve essa conversa com o Batistão, falta ter esse diálogo com o Goulart, que é o maior investimento do Santos, né, o maior salário da folha do Santos, e não pode ser descartado assim. Né? Então, falta também um pouco de diálogo. Porque quando a gente fala isso, né, embora eu não tenha visto maldade, né, no que o Goulart falou, entendo que há uma... embora o próprio Goulart tenha falado, já conversei com o professor. Mas acho que falta um denominador comum ali. Acho que as partes podem trabalhar para achar um melhor espaço. Caio, e além da questão da posição, mostra a importância de função, né? Sim. Que é o que o Goulart não está entendendo. O problema não é ele ser atacante ou meia, é a função. Exato. Se ele tem a função de ter que voltar, carregar a bola, o Goulart não funciona. Não é dele. Ele deveria estar preocupado com isso, porque não tem outra forma. Isso, é exatamente isso. O Batistão agora ele tem uma função que ele consegue, né? Andar por o Batistão está fazendo o que o Bustos queria que o Goulart fizesse. Que não é da característica do jogador. E não só o Bustos, né? Como eu disse, o Goulart já vinha sendo escalado nessa posição aí que era dele, não é a dele, ele disse que é a dele, todo mundo disse que não é a dele, desde o tempo do Carille. Então falta um pouco ali de senso para achar a posição certa para o Goulart. Frutuoso, diante disso, o Santos hoje é Batistão e mais 10? Isso é manchete polêmica. João Paulo é mais 10. João Paulo, Lucas Pires e mais 9. João Paulo, Lucas Pires. E mais 9. Marcos Leonardo. Não, eu digo Marcos Batistão Leonardo, porque Rodrigo Fernandes. Você tem uma espinha Eu digo dorsal, Batistão. Ângelo, Maicon. Ângelo. Eu estou falando do Batistão, é claro, tem jogadores aí que já se tornaram imprescindíveis bem antes do Batistão, se é que ele é imprescindível hoje. Na minha opinião é. Né? Mas, concordo. Mas não é unanimidade, com certeza. Mas ele resolve, pelo menos nas últimas vezes que jogou, ele resolveu um problema crônico do meio de campo do Santos, que era aquele buraco, né? O Santos jogava com 3 volantes e o Goulart mais adiantado e ficava um buraco no meio. Com o Batistão, isso já não acontece, né? Porque ele tem a mobilidade, mas ainda assim eu noto, a gente está falando muito aí de espaçamento, de linhas e tal, mas mesmo com o Batistão eu percebo que o Santos tem uma dificuldade, eu acho que ele melhorou pela questão da mobilidade, por ter leitura mais facilitada dessa posição. Por isso que eu insisto na tese que, e também já foi dito aqui, acho que pelo Léo, não adianta você insistir num esquema com, vou ter 2 pontas, se nenhum deles está rendendo o suficiente para justificar a insistência com o esquema que você tem que obrigatoriamente ter ponta. E eu achei essa semana o time mais... Não adianta o pessoal também falar, porque o Santos não bateu em time fraco, porque o jogo foi horrível. Lógico, os caras jogaram na altitude, o time reserva, os caras queriam o quê? Um show de bola? Só se for muito ingênuo para achar isso. O meu parâmetro de disputa foi o jogo contra o São Paulo. Ainda assim, teve posse de bola inferior, finalizou menos, mas o Santos pegou um adversário muito melhor. Na casa dele. Na casa dele, com uma pressão de 30 e tantas mil pessoas também, né? E o Santos jogou, e não fosse lá uma lambança ou outra da arbitragem, podia ter empatado o jogo. Então, o resultado de ontem foi importante, mas o parâmetro técnico e tático tem que ser o jogo de segunda-feira. Se repetir aquela postura e intensidade nos outros jogos, com o chamado time titular, eu acho que dá para a gente acreditar em alguma coisa melhor. E também assim, o time do Santos é ruim. O time do Santos é igual à maioria dos times do futebol brasileiro. Então, a gente tem que parar com esse negócio, o time do Santos é ruim. Não, o Santos é igual ou um pouco melhor do que
90% dos times. Claro Acho que você que não vai comparar com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, com o Flamengo e tal, mas os outros dá jogo com todo mundo, gente boa. Por isso que eu acho que na Copa Sul-Americana, se o Santos fizer o trabalho direitinho, dá para pensar em ganhar a Copa Sul-Americana sim.